Ora boas, pessoal. Então eu vou-vos mostrar aqui o meu segundo setup ganhador. É aquele que eu acho que é o mais simples e que aparece várias vezes no mercado. E é só vocês esperarem. Eu tinha-vos mostrado que tem zonas de decisão, certo? E agora este é nada mais nada menos que suporte vira resistência, ok? Quando o mercado faz suporte, ou seja, ele fica a bater sempre várias vezes na mesma zona de suporte e vira resistência, ok? Vocês podem ver aqui, por exemplo, nítido, que aqui foi uma zona de suporte, suporte, subiu, suporte, voltou a ser suporte, suporte, rompeu a zona de suporte, vira resistência. Ou seja, quando o suporte é rompido, vira resistência, ok? O mesmo aconteceu aqui, vê-se nitidamente, suporte, suporte, ok? Ou seja, chão é suporte, a maior parte de vocês sabem que o chão é suporte, o teto é resistência, então suporte, suporte, vira rompimento, vira resistência, ok? Quando o suporte, ou seja, mínimos são rompidos, viram resistência, ok? Voltou a acontecer a mesma coisa aqui, ou seja, foi suporte, suporte e aqui foi resistência, embora foi rompida, mas aqui já conseguem ver a diferença. A partir do momento que resistência é rompida, vira suporte, ok? Aqui conseguem ver o lado contrário. Aqui conseguem ver suporte rompido, vira resistência. Ou seja, mínimos, quando são rompidos, viram resistência. Ok? Depois, a subir, aqui foi resistência, ou máximos, ok? Máximos, ou resistência, teto. Rompido, aqui houve manipulação, vira suporte, ok? Quando a resistência, ou seja, máximos, são rompidos, viram suporte, ok? Em várias zonas vocês conseguem ver isso. Quando suportes são rompidos, suporte, ok? A partir do momento que há uma vela contrária, ou seja, o mercado rompeu, vela contrária de baixa, tornou-se suporte, subiu, suporte, foi rompido, virou resistência, ok? Isto acontece sempre, sempre no mercado, seja em que time for, seja em que time for, acontece sempre, está sempre a acontecer. Aqui foi suporte, sei, mais ou menos aqui, foi suporte, ou seja, o mercado vinha a subir, tornou-se resistência, caiu mais um pouco e rompeu. Rompeu, tornou-se suporte. Ou seja, velas contrárias. Suporte, ok? A partir do momento que ele é rompido, há sempre velas contrárias porque torna-se suporte. Subiu, suporte, ok? Foi rompido, tornou-se resistência, ok? Vocês estão a ver no H4. Suporte, subiu, suporte, foi rompido, resistência, ok? Vocês veem isto sempre, 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 sempre. Aqui o mercado do lado, foi rompido, tornou-se resistência. Suporte, aqui foi suporte, ok? Foi rompido. Se vocês repararem, aqui foi resistência e ali também foi resistência. Suporte, rompido, vira resistência. Aqui foi suporte, possivelmente ali vai ser, já foi, resistência, foi rompido, virou suporte. Ou seja, vocês fiquem sempre atentos a isto. Suporte vira resistência, resistência vira suporte. Reparem, resistência, caiu, rompeu, virou suporte.
suporte, foi rompido, não foi resistência, foi rompida, ok? Vocês fiquem sempre atentos às zonas, porque as zonas nem sempre se viram resistência, mas a gente espera por isso, ou seja, vocês têm, através da vossa estratégia, têm que ficar atentos a isso. Aqui foi suporte, ele foi rompido, rompeu, voltou, ok? Virou suporte, suporte. Em qualquer time isto acontece. Suporte, virou resistência. Virou suporte, ok? Estas são as zonas que o mercado procura. São zonas que o mercado procura. Suportes que viram resistências. Resistência virou suporte. Ok? Sempre, sempre, sempre a acontecer. Sempre, sempre, sempre. Seja em que time for. Suportes viram resistências. Suporte virou resistência. Depois de suporte virou resistência. Está sempre, sempre a acontecer. Suporte virou resistência. Não chegou lá, mas virou resistência. Seja em que time for, está sempre a acontecer. Sempre. Suporte virou resistência. Sempre, 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 sempre a acontecer. É dos setups mais simples. Mais simples. M30, igual. Suportes viram resistências. Suporte rompeu, virou resistência. Suporte rompeu, virou resistência. Sempre, 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 sempre a acontecer. Sempre. Simples. M15. Suporte, virou resistência. Rompeu, virou resistência. Resistências que viram suportes. Esta não é das melhores, mas resistência virou suporte. Tudo depende, vocês têm que colocar bem as vossas zonas. Resistência, virou suporte, rompeu, virou resistência, subiu e agora possivelmente vira suporte. Fiquem sempre atentos às zonas. Esperem, esperem. Não entrem só porque acham que aqui agora vai ser suporte. Esperem pelas zonas para ver o que é que acontece. Ok? 5 minutos. Aqui foi um suporte que virou resistência. Não tão nítida como os outros, porque cada vez vocês baixam, torna-se mais ruidoso, ou seja, mexe mais. Suporte, rompeu, resistência. Suporte, rompeu, resistência. Só que aqui não vos aconselho, mas é só para vocês verem que o suporte vira resistência. As zonas de suporte vira sempre resistência. Penso que vocês entenderam que suportes viram resistências. E é isso que eu faço. Espero que suporte vire resistência. Foi isto que eu vos mostrei. Por isso é que eu estava-vos a dizer no último vídeo que já vos tinha mostrado várias vezes. Houve um vídeo que eu mostrei-vos isto. O fractal andou aqui de lado. Vocês conseguem ver que andou aqui de lado. E, sendo suporte, quando rompeu, virou resistência. Ok? Mais ou menos isto. Andou aqui de lado. Rompeu, virou resistência. Onde é que vocês estão a ver? No mensal. No mensal. Em qualquer time acontece isto. Suportes viram resistências. Suportes viram resistências. Até mesmo aqui no pequenino, que vocês conseguem ver bem, zonas de suporte, rompeu,
vira resistência. Aqui foi resistência, aqui rompeu, agora possivelmente pode ser resistência ou suporte. Mas é zona de suporte vira resistência. Agora, se vocês repararem, ele pode ser suporte. Ou não. Ou pode ser resistência. Aqui foi uma zona de suporte, foi rompida, pode ser resistência. Tudo depende de onde vocês colocam as vossas zonas. Aqui vê-se claramente zona de resistência, rompeu, suporte, ou seja, se colocarem mais acima, resistência, rompeu, suporte, subiu, rompeu, resistência. Ok? Caiu. Zonas de suporte e resistências é as zonas que eu gosto de trabalhar. Esperem sempre para ver, para terem a confirmação de zonas de suporte e resistência. Esperem sempre. Okay? Não entrem porque acham. Entrem porque veem. Veem mesmo suportes e resistências a acontecer. Suportes que viram resistências. Okay? Suporte que viram resistências. Nessa zona pode haver um bocado de manipulação, porque são zonas que o mercado procura, os grandes players procuram. Ou seja, aqui houve aqui um bocado de manipulação. Ou eu não estou a pôr no sítio certo, mas se for este, houve um bocado de manipulação ali, ou seja, rompeu e voltou. São zonas, pode haver um bocado de manipulação, ok? Mas é este o setup. Eu utilizo estes dois setups. Zonas de decisão junto com suporte vir resistência. Um completa-se ao outro. Um ajuda o outro. Zonas de decisão. E espero que o suporte vire resistência ou resistência vire suporte. Ok? E pronto. Pessoal, um grande abraço e aí está mais um. Fiquem bem.